Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 3 de setembro de 2025. Senhoras e senhores, no julgamento, no segundo dia do julgamento do núcleo 1 da trama golpista, os advogados de Bolsonaro meteram o pé pelas mãos e, além de fazerem uma defesa medíocre, ainda de quebra, de formas diferentes, Celso Vilardi e Cunha Bueno fizeram ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Acredite se quiser, Jair Bolsonaro gastou só com o Celso Vilardi, o Cunha Bueno não sei quanto ganhou, mas o Celso Vilardi foi encontrado recibo no escritório do Bolsonaro, na sede do PL, para o Celso Vilardi, pagamento de 8 milhões de reais, para ele fazer o seguinte. Celso Vilardi, ele ameaçou com uma tentativa de desqualificar o trabalho do STF no futuro. E foi uma ameaça mais leve, uma ameaça de confrontar o tribunal com um erro crasso que estaria cometendo, mas até aí faz parte do jogo da advocacia. Não foi tão grave, só ele demonstrou que ele estava plantando alguma coisa para o futuro. Ao que é que eu me refiro? Ele estava se concentrando nos recuos do Mauro Cid. Mauro Cid, que o próprio Procurador-Geral da República está dizendo que ele teve muitas idas e vindas, e o Mauro Cid deve perder os benefícios da delação. E o Celso Vilardi achou que era uma boa ideia explorar isso. E ele se concentrou, sabe no quê? Na minuta. Dizendo que a minuta que o Mauro Cid falava, nos áudios que tinha reprodução da minuta no celular do Mauro Cid, que tinha conversa sobre a minuta no celular do Mauro Cid, não eram confiáveis, porque o Mauro Cid fez muitas idas e vindas. Aí a gente se pergunta o seguinte: então isso quer dizer que a minuta golpista não existe? Porque não é a questão se o Mauro Cid é confiável ou não. Aliás, ele foi ajudante de ordens do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro escolheu um ajudante de ordens inconfiável? Tudo bem, passa essa também. Mas não adianta questionar a minuta, porque os comandantes de 3 forças armadas, entre outros, reconheceram a existência da minuta. Não é? O general Freire Gomes, comandante do Exército, indicado por Bolsonaro. O general Batista, o brigadeiro Batista Júnior, nomeado por Bolsonaro para a pasta da Aeronáutica, e o Almir Garnier, nomeado por Bolsonaro para a Marinha. Os 3 reconheceram que havia uma minuta e que foram chamados pelo Bolsonaro ao Palácio da Alvorada para discutir essa minuta. Então, do que é que o Celso Vilardi está falando? 8 milhões para isso? Mas tudo bem, passa esse ponto. Vamos falar, então, do Cunha Bueno, né? Paulo da Cunha Bueno. O Celso Vilardi é um profissional, né? Um profissional renomado, tem trânsito no STF e tal. Agora, o Cunha Bueno é um bolsonarista radical e é monarquista, inclusive, né? Ele quer que o Brasil volte a ser império, mas provavelmente o imperador que ele quer é o Bolsonaro. E ele disse o seguinte: ele disse que os ministros do STF estão se desmoralizando. Veja, ele usou essas palavras. Estão se desmoralizando porque estão fazendo um julgamento sem prova nenhuma contra o Bolsonaro, e citou o caso Dreyfus. O caso Dreyfus, minha amiga, meu amigo, é um caso emblemático no direito e se refere ao capitão Dreyfus, que era um oficial do exército francês, foi acusado de traição, ficou preso na ilha de Elba, sem prova nenhuma, e depois foi inclusive reintegrado às Forças Armadas depois de muitos anos,
O jornal francês L'Aurore, ou Aurora, publicou uma carta que ficou famosíssima, de um jornalista que agora me escapa o nome, e que ele escreveu um texto intitulado Eu Acuso, J'accuse. E ele acusava todos aqueles que conspiraram para prender o capitão Dreyfus sem provas. Uma carta, inclusive, que chega a ser poética. E esse caso ficou emblemático como erro judicial, no caso mais emblemático da época, né, no Ocidente. E ele comparou o Bolsonaro ao capitão Dreyfus, porque os dois são capitães, né? E os dois foram condenados por um documento. O Bolsonaro não foi condenado pela minuta golpista. Há muito mais contra ele. Há testemunhos. Há testemunho do comandante da aeronáutica, por exemplo, Batista Júnior, dizendo que ele pediu um golpe. E dizendo que o Freire Gomes, o comandante do Exército, ia prendê-lo, né? E aí ele fala, olha, vocês correm o risco de se desmoralizar. Quando ele diz isso, a gente se lembra da mulher que queria um linchamento contra o Flávio Dino ontem. Né? Ontem, terça-feira, num voo que estava para decolar, a mulher começou a insultar o Flávio Dino, tentou partir para cima dele dentro do avião e chamar as pessoas, venham, venham, ele está aqui. Porque ela estava com um grupo de 16 pessoas que ela queria que todos juntos fossem agredir o Flávio Dino. É isso que causa o que esse advogado falou hoje, na cara dos ministros do STF. Ele está ameaçando. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Então, senhores ministros, para terminar a minha parte, eu vou tratar daquela que eu considero a acusação inicial, a gênese da acusação. A palavra do delator, como eu já disse aqui, que é a questão da minuta, entre aspas. Em primeiro lugar, nós precisamos deixar algo absolutamente claro aqui. A tal minuta é uma peça encontrada no celular do colaborador, que em seus depoimentos disse que não transmitiu a ninguém. Nessa peça há algumas digressões e um final que fala em GLO e estado de sítio. Peça que foi encontrada no celular do colaborador. Excelência, chegando aos minutos finais da minha fala, é fundamental dizer-se que essa Suprema Corte hoje não lida com um caso trivial, com um caso comum, e que no máximo se tornará jurisprudência de destaque dessa Corte. Não, nós estamos diante de um caso que, como todos os outros, porém mais do que qualquer um, exigirá a credibilidade da decisão dessa Corte. E essa credibilidade terá de ser exteriorizada pelo respeito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao princípio do juiz natural, à imparcialidade objetiva e, principalmente, em uma decisão calcada em provas contundentes, em provas evidentes, e não simplesmente em narrativas ou suposições. De outra forma, se prescindir desse mecanismo, teremos aqui um julgamento que será inacabado, porque ele estará sempre submetido ao Tribunal do Povo, ao irrequieto Tribunal do Povo, e que certamente não poupará palavras em dizer, não, o que se está julgando aqui é um movimento político e não simplesmente uma liderança. Nós não podemos, em hipótese alguma, excelências, permitir que entendam que a esta Corte ou este juízo terá faltado a atenção à gravidade desse caso
e a falta de elementos que possam imputar ao presidente Jair Bolsonaro os delitos que lhe são direcionados na denúncia. Senhores ministros, não permitamos, em hipótese alguma, criarmos, neste processo, uma versão brasileira e atualizada do emblemático caso Dreyfus. Curiosamente, também capitão de artilharia, curiosamente acusado de crime contra a pátria, curiosamente condenado com base num rascunho de documento apócrifo, curiosamente teve seu exercício de defesa constrangido em determinada altura e, inegavelmente, um dos casos que representa uma cicatriz na história jurídica do Ocidente. E horas antes do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, o ministro Flávio Dino foi alvo de ataques. Diante disso, a Polícia Federal indiciou uma passageira que gritou e tentou agredir o ministro durante um voo que partiu de São Luís para Brasília. Segundo a PF, a mulher vai responder por injúria qualificada e incitação ao crime. O caso foi ontem, quando o ministro Flávio Dino voltava de avião de São Luís, no Maranhão, sua terra natal, para Brasília. Logo no embarque, a mulher começou a gritar aos berros aos outros passageiros frases como "o avião está contaminado" e que não respeitava aquele tipo de pessoa. Segundo relatos, a agressora só não conseguiu se aproximar da poltrona do ministro do STF porque foi barrada por um segurança do magistrado que chegou a se colocar entre os dois para evitar uma possível agressão física. A assessoria de Flávio Dino informou que a mulher tentou com insistência avisar aos outros passageiros sobre a presença do ministro a bordo. A situação foi controlada pela tripulação, que conteve a passageira e acionou a Polícia Federal. Assim que chegou a Brasília, a mulher identificada como Maria Shirley Piontkievics foi levada por agentes da PF e registrou um termo circunstanciado de ocorrência. Após ser ouvida, ela foi liberada. Maria Shirley é enfermeira da rede estadual do Paraná, mora em Curitiba e estava em São Luís com um grupo a turismo. Nas redes sociais, costuma fazer postagens críticas ao STF, ao governo Lula e à esquerda. O ministro não reagiu às ofensas. Em nota, a assessoria de imprensa dele classificou o incidente como inaceitável, ainda mais, segundo a nota, dentro de um avião, atrapalhando os outros viajantes e colocando a segurança do voo em risco.